Olá, eu sou Caroline Arcari e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como observar as crianças e detectar comportamentos que podem ser atípicos e que podem sugerir que aquela criança está vivenciando algum tipo de violência. Quando a gente fala de violência sexual, não tem algo específico, exclusivo que a criança apresente que vá sugerir que ela está passando por uma situação de abuso sexual. Normalmente, esses comportamentos vêm em conjunto e podem ser apresentados por crianças que estão vivenciando negligência, violência física, violência psicológica e violência sexual. Uma dica que eu sempre dou para os adultos, para professores, para profissionais de saúde, para a rede de proteção de modo geral, é que a gente não foque somente no comportamento da criança, que a gente perceba também se os ambientes que a criança está frequentando são ambientes seguros. A gente precisa olhar no comportamento dos adultos também, se a relação que esses adultos têm com as crianças são relações respeitosas e saudáveis. Por exemplo, um adulto que insiste em ficar o tempo todo sozinho com uma criança, que dá atenção especial a uma criança só e fica presenteando ou deixando ela usar o Wi-Fi. Eu costumo dizer assim, que adultos que gostam de criança, e isso é muito saudável, isso é muito bacana e especial, são adultos que gostam de conviver com todas as crianças. Agora, quando um adulto insiste em ter uma relação mais pessoal, íntima, com uma criança especificamente, a gente já precisa ficar de olho. Também adultos que não respeitam os limites da criança, forçam a criança a sentar no colo, querem dar beijo mesmo que a criança diga não. A gente sempre tem que prestar atenção nesses ambientes e ficar do lado da criança. Por uma criança ser simpática, ela não precisa necessariamente se obrigar a dar beijo, a dar abraço, a pedir bênção para os avós. Ela pode se expressar da maneira como ela se sente confortável, socializando e respeitando também seus próprios limites. Por exemplo, ela pode dar oi de longe, dando tchauzinho, ela pode mandar um beijinho, ela pode estender a mão, mas ela não precisa necessariamente cumprir esses afetos que são mais necessidade dos adultos do que dela, só porque a família quer que ela pareça simpática, né? Então, tem como a criança parecer educada, ser simpática, sem que a gente force a criança a fazer coisas com o corpo dela que ela não quer. Então a gente tem que reparar nesses adultos que estão o tempo todo forçando a barra. É função dos adultos responsáveis ficarem do lado da criança. Então sempre falarem, olha, a minha filha não gosta de dar beijo, ela não gosta de sentar no colo, mas ela pode dar oi para você de outras formas, né? Então os adultos que são responsáveis por essa criança devem ficar do lado da criança, de modo a ensinar competências, comportamentos que sejam protetivos para ela. Agora vamos pensar um pouquinho sobre os comportamentos que as crianças podem apresentar caso elas estejam vivenciando algum tipo de violação dos seus direitos. Vamos pensar aqui principalmente na violência sexual. Então a gente tem que observar uma criança que de repente para de brincar, volta a chupar dedo, volta a fazer xixi na cama, começa a apresentar baixo rendimento escolar. Também uma criança que passa a fazer brincadeiras mais erotizadas com bonequinhos, com os colegas, ou passa a fazer desenhos que tenham um conteúdo erotizado, pornográfico, de modo que não seja a expressão típica da criança, porque é importante a gente falar que as crianças elas vão ter curiosidades, elas vão querer tocar o próprio corpo, elas vão querer saber, por exemplo, da onde vêm os bebês, por que existem diferenças anatômicas, por que o corpo dos adultos é diferente do corpo delas, por que os adultos têm pelos, enfim, a criança ela vai ter pergunta e curiosidade sobre a vida, sobre sexualidade, sobre o corpo, e isso é muito saudável, faz parte do desenvolvimento dela. Agora, criança desenhar coisas que são conteúdos pornográficos, eróticos, de relação sexual, que lembrem muito materiais pornográficos, até porque tem muito abusador que mostra filme pornográfico para as crianças, então são coisas mais gráficas que mostram penetração. Então tudo isso são comportamentos, são desenhos, são expressões da criança que devem nos chamar a atenção, tá? Porque não é típico que ela reproduza isso, a não ser que ela tenha visto ou
vivenciado. Se a criança força contatos mais íntimos com colegas, se ela se masturba compulsivamente, porque também é importante dizer que no desenvolvimento da criança, ela toca os genitais, e isso é um comportamento saudável e típico. Da mesma forma como ela toca a orelha, ela quer saber o que tem no buraquinho da orelha, que é o ouvido, assim como ela toca no bumbum, assim como ela descobre o pé, a criança também descobre os órgãos genitais. E a princípio isso não deveria nos preocupar, isso faz parte da descoberta da criança e de apropriação do seu corpo. Agora, quando a criança deixa de brincar, ela deixa de fazer outras atividades, ela se esconde na escola só para ficar se tocando, se masturbando, a gente já precisa ter um olhar diferenciado para saber por que aquela criança está se masturbando compulsivamente. Uma das coisas é que pode ser uma questão clínica, pode ser que a criança esteja com verme, com alguma infecção, com alguma inflamação, com falta de higiene. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é encaminhar para o médico, tá? Encaminhar para o pediatra para ver se a criança, na verdade, a gente está interpretando que ela está se masturbando e ela só está coçando a região genital. Então, indo para o médico é o primeiro passo para a gente descobrir se o toque da criança é uma masturbação compulsiva, se é uma questão clínica, e é importante encaminhar para o serviço de saúde, porque muitas vezes a criança pode estar com uma infecção sexualmente transmissível, as ISTs, né? Alguma doença que pode ter sido adquirida no momento do abuso sexual. Então, por isso que é sempre importante, num primeiro passo, encaminhar a criança para o serviço de saúde. Então vamos continuar. A masturbação compulsiva, desenhos sexualizados, uma relação erótica com os colegas, de se abraçar e esfregar o corpo, de chamar os colegas para irem para o banheiro, e lá no banheiro propor coisas que são do universo adulto, né, que são de um universo erótico adulto. A gente também precisa observar transtornos alimentares, criança que passa a comer demais, ou a criança que de repente não tem mais fome, não tem mais apetite, criança que passa também a ter pesadelos, a ter muito medo de frequentar algum lugar. Então todos esses são comportamentos que podem sugerir que a criança está vivenciando algum tipo de violência. É a forma dela pedir ajuda, que muitas vezes não vai ser verbal, não vai ser explícita, mas que pode nos auxiliar a chegar a essa suspeita. Agora, uma coisa importante. Tem crianças que são abusadas durante muito tempo, lembrando que quando uma situação de abuso chega até os serviços, a rede de proteção, ou porque a criança fala, ou porque ela pede ajuda, ou porque algum adulto detectou, normalmente essa criança não está vivendo o abuso sexual somente naquele momento. Não foi uma ação pontual. Na maioria das vezes, essa criança está vivenciando o abuso há meses, há alguns anos. Quando é uma situação intrafamiliar, a gente pode dizer que o corriqueiro é que isso aconteça. Quando esse abusador é uma pessoa na qual a criança confia, que tem uma relação de afeto, que às vezes pode ser o pai, o padrasto, o tio, lembrando que nem todo abuso causa dor e nem todo abusador a criança vai odiar, pelo contrário, pode ser que a criança não detecte que é um abuso e ela ache que aquela relação que ela está tendo com o abusador é uma grande brincadeira, é algo lúdico, né? Até porque o abusador cria essas situações para parecer uma grande brincadeira, para parecer que é um momento em que ambos estão se divertindo. Então pode ser que a criança não apresente nenhuma mudança de comportamento. A gente não pode esperar que para detectar um abuso a gente vai ver uma grande mudança, uma criança triste, sempre apática, porque muitas vezes isso não acontece. Então como é que a gente pode detectar? É manter sempre o diálogo com essa criança, é fazer a autoproteção de forma contínua, ou seja, sempre conversar com a criança sobre corpo, sobre limites, sobre toques que são abusivos e toques que também são protetivos, que são toques de afeto. Então essa é uma conversa que a gente tem que ter com a criança de forma contínua, porque muitas vezes nesses diálogos que a criança acaba expressando alguma coisa, acaba dividindo alguma informação do seu cotidiano que faz com que a gente detecte se a dinâmica social
na qual ela está inserida está saudável ou não. A gente se vê em outros vídeos e a gente vai falar também mais um pouquinho em como fazer autoproteção e como denunciar quando há suspeita de violência sexual. A gente se vê na próxima.